A história de Jefté é uma das mais impactantes e, ao mesmo tempo, uma das menos compreendidas das Escrituras. É um relato que mistura tragédia, fé e um preço altíssimo pago por uma promessa impensada. Para entendermos a jornada desse homem, precisamos voltar no tempo para um período turbulento da história de Israel. Depois da morte de Josué, o povo de Deus enfrentava tempos difíceis. Sem um líder forte, as tribos frequentemente se desviavam da fé e, como consequência, caíam sob o domínio de nações estrangeiras. Foi nesse contexto que surgiram os juízes, líderes escolhidos por Deus para libertar Israel de seus opressores. E foi nesse cenário que Jefté entrou em cena. Jefté era um homem valente e poderoso na guerra, mas sua história de vida não começou de maneira gloriosa. Ele nasceu em Gileade, filho de um homem do mesmo nome. Mas sua mãe não era uma esposa legítima. Ela era uma prostituta. Por esse motivo, os meio-irmãos de Jefté o rejeitaram. Eles o expulsaram de casa, negando-lhe qualquer herança. Para a sociedade daquela época, ele era um pária, alguém sem valor. Sem ter para onde ir, Jefté encontrou refúgio na terra de Tobi, uma região distante. Ali, sem muitas opções, cercou-se de um grupo de homens desajustados e se tornou uma espécie de líder mercenário. Com o tempo, sua fama como guerreiro cresceu, e quando os amonitas começaram a oprimir Israel, os líderes de Gileade perceberam que precisavam de alguém como ele. Eles engoliram seu orgulho e foram até Jefté, pedindo que liderasse os israelitas na batalha. Inicialmente, Jefté hesitou. Afinal, aqueles mesmos homens que o expulsaram agora o queriam de volta. Mas eles lhe fizeram uma promessa. Se ele liderasse Israel e vencesse os amonitas, seria feito chefe de Gileade. Jefté aceitou a proposta, mas antes de agir, tomou uma atitude crucial. Ele buscou a Deus. Ele tentou negociar com os amonitas pacificamente, enviando mensageiros e lembrando-lhes que Israel não havia tomado a terra deles injustamente. Mas os amonitas ignoraram seus argumentos e insistiram na guerra. Foi então que Jefté tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Antes da batalha, fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, aquele que sair primeiro da porta da minha casa para me encontrar, quando eu voltar vitorioso, será dedicado ao Senhor, e eu o oferecerei como holocausto. O que levou Jefté a fazer um voto tão radical? Talvez tenha sido o desejo de garantir a vitória, talvez uma tentativa de barganhar com Deus, como era comum entre os povos pagãos ao redor de Israel. O fato é que ele fez a promessa. E então ele foi à guerra. Com a força do Espírito do Senhor sobre ele, Jefté liderou Israel em uma batalha esmagadora contra os amonitas. Ele derrotou os inimigos e libertou o povo da opressão. A vitória foi retumbante. Mas a verdadeira batalha de Jefté ainda estava por vir. Quando retornou para casa, triunfante, esperando ser recebido com alegria, quem veio ao seu encontro primeiro? Sua única filha. Seu maior tesouro. A jovem saiu dançando e tocando tamborins para celebrar a vitória de seu pai, sem saber do terrível destino que a aguardava. Naquele momento, o coração de Jefté se despedaçou. Ele rasgou suas vestes em desespero e disse: "Ah, minha filha, tu me arrasas. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." A reação de sua filha é igualmente surpreendente e trágica. Em vez de clamar por sua vida, ela aceitou seu destino com submissão e coragem. Quando retornou, seu pai cumpriu o voto. Mas o que realmente aconteceu com ela? A Bíblia não deixa completamente claro. Alguns estudiosos acreditam que Jefté, de fato, sacrificou sua filha como holocausto, algo condenado pela própria lei de Deus. Outros sugerem que ele a consagrou ao serviço perpétuo no tabernáculo, significando que ela jamais se casaria ou teria filhos. De qualquer forma, sua linhagem foi encerrada, e a dor de Jefté nunca foi apagada. A história de Jefté
levanta questões difíceis. Deus exigiu esse sacrifício? A resposta é não. O Senhor nunca pediu a Jefté que fizesse tal voto. Na verdade, Deus proíbe sacrifícios humanos. O erro de Jefté foi pensar que poderia negociar com Deus, que uma promessa precipitada poderia garantir sua bênção. E esse erro custou caro.